Oi, gente, sejam bem-vindos à aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre os substantivos. Bem, os substantivos é uma classe de palavras variável, e a gente vai verificar por quê, né? Nós vamos ver as flexões do substantivo, e é uma classe de palavra bastante importante, tendo em vista que é a classe de palavras que dá nome aos seres, que designa os seres, né? Por isso ela é tão importante assim. E aí agora a gente vai ver esses substantivos e de repente tirar algumas dúvidas que é possível que vocês tenham sobre essa classe de palavras. Estou compartilhando aí minha tela com vocês e a gente vai ver agora, como eu disse, os substantivos. Bem, como eu disse para vocês, essa classe de palavra é uma classe muito importante, porque ela dá nome aos seres, ela designa seres, né? Sejam esses seres visíveis ou não, animados ou não, assim também como ela designa ações, estados, sentimentos, desejos e ideias, né? De certo modo, a gente vai ter alguns substantivos que, digamos assim, são seres, mas é meio abstrato. A gente vai ver que tem os substantivos abstratos. Por exemplo, felicidade. Não é uma característica, né? É um estado. Não seria necessariamente um ser, talvez sim, talvez não, né? Mas é um substantivo, tá? Então, a gente vai ver aqui um pouquinho desses substantivos. Vamos ver a classificação e a formação desses substantivos. Bem, nós temos, de modo geral, 9 classificações, né? Eu acredito que a maioria, talvez todas elas vocês conheçam, a gente estuda ainda muito cedo na escola essas classificações do substantivo. Então, nós temos o substantivo comum, que é aquele substantivo que dá nome aos seres da mesma espécie, de forma mais genérica, né? É por isso que esses substantivos, eles não são colocados, escritos com letras maiúsculas, eles são escritos com letras minúsculas. Então, nomes de animais, perdão, os animais, assim, digamos, por exemplo, as espécies, né, de animais, não os nomes, mas as espécies. Por exemplo, leão, gato, cachorro, são substantivos comuns, portanto, a gente escreve com letra minúscula, né? Assim como objetos, espécies de objetos, de plantas, enfim. Acontece que, se eu tenho um substantivo que é utilizado para particularizar, tá? O próprio substantivo, aí eu já tenho um substantivo próprio. Por exemplo, eu tenho o leão, é uma espécie de animal, leão. A palavra leão tem a letra minúscula, mas se eu coloco um nome para particularizar esse ser, por exemplo, Fred, né? O nome do leão é Fred, aí Fred já é um substantivo próprio. Lembrando também que nomes de cidades, países, né, pessoas também são substantivos próprios, por isso são escritos com letras maiúsculas, né, porque particularizam um ser, um substantivo. Nós temos o substantivo concreto, que é um substantivo que designa seres ou objetos reais, táteis, né? A gente pode sentir com o tato, por isso tem esse nome de concreto. Seria o caso de mesa, cadeira, mochila, enfim, são táteis, são objetos táteis, né? Os substantivos abstratos são termos que nomeiam ações, estados e qualidades, ou seja, não são táteis, certo? Então, por exemplo, felicidade, tristeza, alegria, rancor, são substantivos abstratos, tá? No caso dos substantivos simples, os substantivos simples são aqueles que só apresentam um radical, né? E aí a gente vai fazer essa contraposição para a gente entender melhor com o substantivo composto. O substantivo composto, diferentemente do simples, é aquele que apresenta, que é formado, né,
por 2 ou mais radicais. Tem um probleminha aí, é porque de de onde eu tirei estava escrito 2 palavras, mas eu acho melhor, vou só ajeitar aqui, eu acho melhor a gente tratar de radicais, não necessariamente de palavras. Por que que eu estou falando isso, né? Porque pode confundir, às vezes, alguém que não tenha tanto domínio do assunto. Então, são os substantivos compostos são aqueles formados por 2 ou mais radicais. Então, por exemplo, eu tenho a palavra beija-flor. Só a palavra beijar seria um substantivo simples, porque eu só tenho um radical. É bom conferir, para quem não entende muito bem o que seria um radical, é bom conferir a aula de estrutura de palavras. Então, assim, eu tenho até o J seria um radical, certo? E aí eu tenho um substantivo simples, beijar. Nesse caso, o verbo, né? Verbo beijar. Não, não seria substantivo, desculpa, seria verbo. Beijar. Se eu tivesse beijo, aí sim, substantivo. E aí, nesse caso, até o J é o radical, então beijo, substantivo simples. Se eu acrescento um outro radical e uno esses 2 radicais, e eu passo a ter uma palavra que tem significação externa à língua, né? Por exemplo, beija-flor. Beija-flor é o nome de um pássaro. Então, percebam, flor tem um radical até a letra R. Então, nesse caso, vou ter 2 radicais. Tudo bem que eu tenho, nesse caso, um substantivo formado por um verbo e um substantivo. Substantivo composto, beija-flor, formado por um verbo, verbo beijar, mais um substantivo, flor. Então, nesse caso, eu tenho 2 radicais. Se eu tenho 2 radicais formando uma palavra só, tá? Nesse caso, eu vou ter um substantivo composto, é porque ele possui significação externa à língua. Beleza, substantivo composto. Mas nesse caso, a gente vai usar, como eu tenho 2 radicais diferentes, né? E aí, a gente usa, nesse caso aí, um hífen. Acontece que, normalmente, as pessoas, elas adoram generalizar as coisas, né? E em se tratando de língua, não dá pra gente generalizar, tá? Porque uma coisa pode ser uma coisa, outra coisa pode ser outra coisa, tá bom? Deu pra entender, né? Pois é. O que eu quero dizer com isso? Que, Thaisa, sempre um substantivo composto vai ter hífen? Não, nem sempre um substantivo composto vai ter hífen. Eu tenho substantivos compostos que não têm hífen. É o caso de girassol, formado pelo verbo girar e a palavra sol. Percebam que eu não tenho hífen. E aí, se você tiver dúvida, dá uma conferida na aula de formação de palavras. No caso do substantivo beija-flor, tanto em um caso quanto em outro, né, tanto no girassol quanto no beija-flor, eu tenho formação por formação de palavra por composição, por justaposição, não tenho perda fonética. Mas no caso de girassol, por que que eu não tenho hífen, né? Porque eu juntei tudo e para não haver essa perda nem essa mudança fonética na palavra girassol, porque você pode dizer assim: Thaisa, mas sol a palavra só é escrita com um S, por que tem 2 em girassol? Porque eu vou precisar duplicar esse S para o som, para a fonética permanecer a mesma, para não ter alteração fonética na palavra. Porque a gente sabe, já falei em uma aula anterior, que um S entre 2 vogais, ele tem som de Z. Então, se eu não duplicasse esse S, eu teria a palavra girasol e não girassol, tá? E lembrando que nesse caso também tem um substantivo composto, mas ele não tem hífen, tudo bem? O substantivo primitivo é aquele que designa um conjunto de palavras que não derivam de outras palavras. Ou seja, são aqueles que vêm primeiro, né? É o caso de flor, por exemplo. Os derivados são aqueles que vêm de outros substantivos, eles vêm de um primitivo, eles são formados a partir de um primitivo. Então, eu tenho primitivo flor, aí eu tenho o derivado flores,
O plural sempre é derivado, tá, gente? Eu tenho substantivo derivado floricultura, florista, enfim, tem uma série de derivados a partir de flor, do primitivo flor. E nós temos também os substantivos coletivos, que são palavras, são substantivos, que indicam agrupamento de pessoas, seres, coisas, objetos ou animais da mesma espécie. Então, uma assembleia é uma reunião de pessoas, né? Muitas pessoas, assim como multidão, muitas pessoas. Nós temos outros como biblioteca, né? Que são vários livros. Nós temos a alcateia de lobos, o bando, né? De pássaros ou mesmo de pessoas. Nesse caso, esse substantivo coletivo usado para pessoas normalmente designa algo pejorativo, né? Bando de pessoas. A gente tem o substantivo coletivo corja, enfim, temos outros tantos, né? Temos a esquadrilha, né? O próprio substantivo coletivo quadrilha também. Enfim, temos diversos substantivos coletivos. Muito bem, vamos aqui à flexão dos substantivos. Por que que o substantivos são uma classe variável, né? Eles são variáveis porque nós podemos flexionar em gênero, número e conforme a gramática tradicional já prescreve também podemos flexionar em grau. Lembrando que eu já havia comentado sobre o grau em outra situação, em outra aula, uma aula anterior, e aí já havia esclarecido isso, mas enfim, vamos falar aqui, vamos tratar, como a gente está tratando de gramática tradicional, vamos colocar o grau dentro da flexão, tudo bem? É uma ressalva que eu faço porque a gente está falando de gramática tradicional, né? Do que prescreve a gramática tradicional. Muito bem, vamos começar pela flexão de gênero. Gênero masculino ou feminino, tá? Então, nós temos 3 tipos de flexão de gênero, de modo geral, tá? Nós temos os substantivos biformes, que são aqueles que apresentam 2 formas com o mesmo radical, tá? Então, eu coloquei uns exemplos aqui, ó, gato e gato. Eu tenho 2 formas, uma para masculino e uma para feminino, com o mesmo radical. Eu tenho substantivos heterônimos, que são aqueles que também apresentam 2 formas, mas não é com o mesmo radical, são com radicais diferentes, radicais distintos, tá? É o caso de homem e mulher, tudo bem? E nós temos os substantivos uniformes, que são aqueles que só apresentam uma forma para ambos os gêneros. Eu vou ter uma forma tanto para o masculino quanto para o feminino. Eles se desdobram em 3, os uniformes, tá? Nós temos os epicenos, que são usados para distinguir os animais. E aí a gente utiliza as palavras macho e fêmea para fazer essa distinção de gênero, tá? Por exemplo, cobra. Qual é a gente fala a cobra, né? Então qual é o masculino de cobra? Bem, cobra macho, né? Por exemplo, girafa. Qual é o masculino de girafa? Girafo? Não, girafa macho. Então, a gente usa as palavras macho e fêmea para distinguir, diferenciar esse gênero, tá bom? O sobrecomum também é um substantivo uniforme, ele vai apresentar uma forma e um artigo. E nesse caso, a gente vai usar essa mesma forma para ambos os gêneros, tanto para feminino quanto para masculino, com a diferença de que os epicenos são usados só para animais e os sobrecomuns são usados só para pessoas. Então, por exemplo, eu tenho os exemplos aqui: criança, pessoa e indivíduo. A palavra criança, embora a gente coloque um artigo feminino na frente, a criança, só existe essa forma, só esse artigo para essa palavra, mas eu posso usar esta palavra para um garoto ou para uma garota, que são crianças, tá? Assim como a palavra pessoa, assim como a palavra indivíduo, tudo bem? O comum de 2, nós vamos ter aqui, eu engoli um A bem aqui, eu posso ajeitar para vocês.
O comum de dois, nós vamos ter, eles apresentam uma forma para ambos os gêneros. Como é que a gente vai diferenciar esses substantivos, né? Bem, nós vamos diferenciar através do artigo. Nesse caso, a gente não vai ter o uso só de um artigo. Eu vou ter um artigo para marcar o feminino e um artigo para marcar o masculino. Mas a palavra, né? Percebam aqui, ó, a palavra não se altera. Ela não tem marcação de desinência ao final na palavra, né? Eu vou fazer essa diferenciação através do artigo. Então, eu tenho o estudante e a estudante, o atleta e a atleta. Por isso que a gente diz que esse substantivo é um substantivo comum de dois, porque é a mesma forma, uma forma só, para os dois gêneros. E como é que eu vou diferenciar esses gêneros? Através do artigo, tá? Muito bem, vamos passando aqui. Nós temos alguns substantivos que a gente chama, na verdade, a gramática tradicional chama de gênero vacilante, tá? Porque às vezes assim a gente utiliza no dia a dia, segundo a gramática coloca, de maneira incorreta, né? Deixa eu ver aqui um exemplo. Esses aqui são os masculinos, né? Que a gente utiliza. Olha, o champanhe, a gente normalmente fala champanhe, né? O champanhe. Não sei se tem algum outro aqui que a gente utiliza de forma invertida, né? Vou passar aqui para os femininos. A alface, normalmente a gente diz o alface, né? A couve, normalmente a gente diz o couve, mas a gramática estabelece que a couve e a couve-flor são substantivos femininos e não como a gente utiliza como masculinos. Normalmente, de forma geral, as pessoas dizem o couve e não a couve. Bem, enfim, a gente tem mais alguns exemplos aí que chamam de gênero vacilante. É interessante a gente se alertar para o fato de que alguns substantivos, quando a gente muda de gênero, eles mudam de significado. Então, é bom a gente ter muito cuidado com isso, né? Principalmente quando você está escrevendo uma redação, e aí você pode se confundir, talvez, às vezes, na hora de colocar um artigo na frente, não sei, um determinante, né? E aí pode confundir, pode dar problema de significado. Vocês têm alguns exemplos aí. Eu vou chamar atenção para o grama e a grama. O grama seria a medida de massa, e a grama seria a relva, o capim. Então, às vezes, a mudança de gênero pode alterar o significado do substantivo. É importante a gente atentar para isso. Vamos à flexão de número. Eu vou falar aqui algumas regrinhas do plural, de formação do plural dos substantivos simples. É bom alertar que algumas regras a gente já sabe, porque a gente aprende às vezes as próprias crianças, antes de entrarem na escola, algumas dessas regras elas já aprendem porque elas aprendem por interação, elas veem outras pessoas falando, então elas vão absorvendo essas regrinhas. Por exemplo, os substantivos terminados em vogal ou de tom oral e "n", eles são acrescentados, fazem o plural a partir do acréscimo da desinência do "s", né? Então, eu tenho saci, plural, sacis. Pai, pais, hífen, hífens, certo? Os substantivos terminados em R ou Z, a gente acrescenta S para fazer o plural. Então, tenho raiz, plural, raízes. Revólver, plural, revólveres, tá? Os substantivos terminados em L, aí é importante a gente prestar atenção para isso, porque vai acontecer o seguinte: se esse substantivo terminado em L terminar em AL, EL, OL ou UL, a gente vai trocar esse L por IS. Exemplo: vogal, vogais, papel, papéis, álcool, álcools,
pau, paus, tá? Se eu coloquei uma observação aqui, porque isso pode ter problema com algumas outras palavras que não seguem essa regra. São exceção à regra, é o caso de mal, né, que o plural é males, o cal, que é cais ou cales, aval, avais ou avales, mel, mes ou meles, cônsul, cônsules, e real, que era a moeda antiga do Brasil, o plural réis, e a moeda atual real, o plural é reais. E aí a gente tem uma observação, tá? A gente perceba, eu vou voltar aqui rapidamente, para a gente ver que eu não falei do IL, tá? Quando termina com o IL. Então, quando termina com o IL, a gente faz o quê, Thaisa? Muito bem. Quando termina com o IL, se essa palavra for oxítona, a gente vai trocar esse L por S. Tira o L e coloca um S. Cantil, cantis. Canil, canis. Barril, barris. Se essa palavra for paroxítona ou proparoxítona, a gente vai trocar esse IL por EIS. Exemplo: fóssil, fósseis. Míssil, mísseis. Tudo bem? Muito bem. Aí nós temos aqui os substantivos os plurais, né? Com os substantivos que terminam em ão. Apesar de a gramática tradicional delimitar 3 formas de fazer plural, eu acho bastante complicado isso, porque ela não diz assim, olha, se a palavra termina assim, a gente coloca ons. Se ela termina assim, a gente coloca ans. Se ela termina assim, a gente faz o plural em ãos. Não tem essa delimitação de quando eu uso o quê, tá? Apesar de ela dizer, olha, a gente tem plurais com substantivos que terminam em ão. Eu posso fazer plural em ons, em ãs ou em ãos. Mas ela não diz quando é que eu faço isso, tá? Então, eu vejo isso como um problema, um impasse, porque a gente fica ali, é meio que memorização, infelizmente, porque normalmente as gramáticas trazem a listinha das palavras que fazem o plural em ons, em ãs e em ãos, tá? Aí eu tenho alguns exemplos para vocês. Gavião, gaviões. Escrivão, escrivãs. E eu chamo muito atenção para essa palavra aqui, ó, que normalmente as pessoas utilizam como cidadãos, né? Mas a gramática estabelece que o plural não é cidadãos, é cidadãos, assim como artesãos, cristãos e pagãos, tá? Muito bem, vamos passando aqui. Quando o substantivo termina em M, o que a gente faz, Thaís? A gente troca o M por NS. Item, itens, nuvem, nuvens, álbum, álbuns. Os substantivos que terminam em X, eles ficam invariáveis no plural, tá? Então, eles não têm acréscimo de nada, eles ficam exatamente do jeito que estão. Eu tenho o tórax, eu tenho os tórax. Eu tenho a fênix, eu tenho as fênix, tá? Eu tenho a xerox, eu tenho as xerox. Não tem variação, tá? Eles ficam invariáveis. Como é que a gente faz com os substantivos, o plural dos substantivos que já terminam em S, né? Bem, se for palavra monossílaba ou oxítona, a gente vai acrescentar ES, tá? Lembrando que ela já termina com S, a gente vai acrescentar o S, não vai tirar o S, tá? Então, eu tenho as, aquela cartinha lá do baralho, né? Ases. Deus, deuses. Ananás, ananases, tá? Se for uma palavra paroxítona ou proparoxítona, essas palavras ficam invariáveis. É o caso de os lápis, os tênis. Então, eu tenho o lápis, os lápis, né? Os tênis, os atlas, os ônibus, enfim, tá? A gente não tem um acréscimo de nada nesse caso de ser paroxítona ou proparoxítona que já termina em S. Tudo bem? E aí a gente tem alguns substantivos que são usados só no plural. Costas, óculos, parabéns, férias.
olheiras, hemorroidas, eu vou ajeitar aqui rapidamente, porque essa palavra a gente viu na aula de mudança de alteração ortográfica, né? A gente viu que ela mudou com a nova reforma ortográfica. Muito bem. As núpcias, as trevas e os arredores. E aí a gente tem, como é que faz o plural dos substantivos estrangeiros? Bem, substantivos que ainda não aportuguesados, né, que a gente não tem um correspondente já em português, devem ser escritos como na língua original. A gente vai apenas acrescentar o S, com exceção de quando eles terminarem em S ou Z. Por exemplo, a palavra shows não tem correspondente em língua portuguesa e também não termina com S, né? Não termina com S nem com Z. Então, nesse caso, a gente acrescenta o S, os shows. Assim como os shorts, também dá para acrescentar, porque não tem correspondente em português e também não termina com S nem Z. Mas a palavra jazz termina com Z e também não tem correspondente em português. Então, a gente fala os jazz, tá? E não acrescenta nada, deixa como está, fica invariável, tá bom? Os substantivos que já foram aportuguesados vão se flexionar de acordo com as regras da nossa língua, que foram as regras que nós vimos ainda há pouco. Muito bem, vamos ver rapidinho aqui o plural dos substantivos compostos, tá? Aí é bom a gente lembrar que um substantivo composto, ele pode ser formado por mais de uma classe de palavras. Então, vamos ver aqui rapidamente. Então, olha só. Quando a gente tem duas palavras que são substantivos, a gente pode optar por colocar apenas o primeiro elemento no plural, ou ambos podem ir para o plural. Tanto faz. Então, palavra-chave, eu tenho palavras-chave ou palavras-chaves. Né? Aí vocês têm outros exemplos aí que vocês podem admirar. Quando a gente tem essas formações aqui, a gente vai flexionar os dois elementos, tá? Obrigatoriamente. Quais são essas formações? Substantivo mais adjetivo, exemplo, amor perfeito, né? Amores perfeitos. Adjetivo mais substantivo, gentil homem, gentis homens, tá? Numeral mais substantivo, quinta-feira, quintas-feiras, tá? Quando a gente tiver essas formações aqui, nós vamos flexionar somente o segundo elemento, tá? Quais são essas formações? Um substantivo composto formado por verbo mais substantivo. Vamos lá. Guarda-roupa, guarda-roupas. Uma palavra invariável mais uma palavra variável, tá? Alto-falante, alto-falantes. Palavras repetidas ou imitativas, reco-reco, reco-recos, tá bom? Quando a gente tiver essa formação aqui, a gente vai flexionar somente o primeiro elemento. Então, quando a gente tem substantivo mais uma preposição clara, né, explícita, mais outro substantivo, a gente flexiona só o primeiro. Água de colônia, águas de colônia. Se eu tenho um substantivo mais uma preposição oculta e outro substantivo, também. Cavalo vapor, cavalos vapor. Lembrando que a preposição oculta aí é a preposição a, cavalo a vapor, tá bom? E permanecem invariáveis quando nós tivermos essa formaçãozinha bem aqui. Verbo mais advérbio, o bota fora, os bota fora. Não tem acréscimo de nada, não sofre variação. Permanecem invariáveis. Verbo mais substantivo no plural. O saca-rolhas, os saca-rolhas. Tá bom? E nós temos alguns casos especiais, como os louva-a-Deus, os bem-te-vis, os bem-me-queres e os Joões ninguém. Muito bem. Vamos à flexão de grau. Para a gente finalizar, nós temos o grau, que é a gramática tradicional de grau normal, que seria
o grau, a palavra normal, né, na sua constituição normal. E aí a gente tem o grau aumentativo, que vai indicar a forma maior, e o grau diminutivo, que vai indicar uma forma menor, né? Um tamanho menor. A gente está trabalhando aí com tamanho, tá bom? O grau aumentativo pode se desdobrar em dois, assim como o diminutivo. Lembrando que analítico é aquele que vai pressupor uma forma maior, porque a análise é maior, né? E o grau sintético é aquele que vai pressupor uma forma menor, porque ele vai estar menor, a estrutura vai ser menor. Então, o grau aumentativo analítico, eu utilizo uma outra palavra para indicar esse grau, casa grande. No grau aumentativo sintético, eu vou utilizar um sufixo para indicar esse grau, por isso eu tenho uma síntese, casarão. Assim mesmo, o grau diminutivo analítico, eu vou utilizar uma outra palavra para indicar esse grau, por isso a estrutura é maior, pressupõe uma análise, o tamanho de uma análise. E no grau diminutivo sintético, eu vou ter um sufixo para indicar esse grau, por isso pressupõe uma síntese, uma estrutura menor. Tudo bem? Bem, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouco mais sobre os substantivos, que não é uma classe tão difícil, eu acredito, né? É bem uma classe bastante utilizada, é bastante importante aí para a gente. Então é isso, aguardo vocês na próxima aula. Até mais.